céus e terras hão de passar, né? Em breve passarão, né? Esse canto até coloca, em breve passará. Foi o que eu escrevi aqui dessa palavra dessa noite, né? E outra coisa que falou, eu te amarei até o fim para te ensinar, né? Eu estava pensando aí, falei, mas não está cheio de ensinamento, cheio de cuidados, cheio de como se proceder, né? Mas o que é esse te amarei até o fim a ponto de te ensinar? Aí eu fiquei meditando, pensando ali, falei, sabe o que é isso? É um pai que quer que você tenha contato com ele, com o filho, mão dada com o pai. Isso é ensinar. Não é só verbalmente ou intelectualmente, né? Mas é parte de tocar em Deus. É um pai segurando a mão dos filhos, né? Eu te amarei eternamente para te ensinar como deve proceder, como deve viver, como deve falar, né? Como deve me agradar e como amar os outros, né? Se eu vos amei, deveis amar assim uns aos outros, porque ele deixou o bom exemplo, né? Se eu não amo alguém, é porque na verdade eu não estou dando o devido valor do amor de Deus a mim. Porque se Deus me ama, eu sinto esse amor, é impossível eu não amar de volta. É impossível não derramar de volta esse amor. A palavra fala, eu que recebi perdão, né? Aquele que é muito perdoado, perdoa também, né? Aquele que muito é perdoado, muito perdoa com facilidade. Por quê? Porque ele valoriza aquilo que Deus fez. Que nem aquele juiz, aquela pessoa que recebeu o perdão de uma dívida grande, mas o outro que devia um pouquinho, ele pegou pelo colarinho. E Deus foi severo ali, Jesus ensinando aquela parábola, né? Quer dizer, você foi perdoado de muito, e o outro que é só um pouco lá, você quis pegar ele pelo colarinho. Você não usou da mesma misericórdia, da mesma compaixão. Amém? Ô João, o pastor, se foi alguma passagem que alguém falou, mas eu guardei. Fala que se a gente não perdoa, a gente bloqueia o direito de Jesus nos perdoar. É o Pai Nosso, né? Perdoa, né? Assim como o Senhor tem nos perdoado. Perdoa Os nossos pecados, assim como o Senhor nos perdoa. Perdoa o nosso pecado, assim como nós temos perdoado uns outros. E é muito pesado, porque a nos gente perdoa. por mágoa, não vou perdoar. Você está bloqueando Jesus de nos perdoar. Você fica amarrado e a pessoa... Exatamente. Porque se você tem uma ação de perdoar, é porque você já é um perdoador. Você recebeu direto de Deus esse perdão. Então, que as pessoas, se você for falar no mundo, eu vou te perdoar, as pessoas vão ser blasfêmia. Não, mas se você já recebeu a graça do perdão, você pode devolver para outros esse perdão. Quando nós perdoamos, nós libertamos as pessoas. Destravamos. Eu só queria... Quando a gente não perdoa, também a gente interrompe as nossas orações. O Senhor não recebe. É o que Jesus ensinou sobre o casal, né? Se você não perdoa sua esposa ou seu marido, está interrompida as vossas orações. Não chega até Deus, né? Está lá na carta de Pedro. Amém? Eu só queria comentar até um texto que foi falado ontem, para entrar na palavra, porque fala muito o que eu vou falar. O que é um chamado de Deus? Uma coisa é você ser um chamado de Deus, você teve um chamado. Nós podemos chamar as pessoas. Outra coisa é a pessoa ser escolhida de Deus. Totalmente diferente. O trabalho da igreja é chamar as pessoas. Nós somos a igreja, nós somos parte da noiva. Nós podemos chamar, mas a pessoa ser escolhida, só Deus e o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra é para os escolhidos de Deus, né? Jesus falou lá, né? Muitos são chamados, 22:14, Mateus, mas poucos escolhidos. A mesa, né? Ele até convida todos, mas são para só os escolhidos. Nem todos valorizam a mesa, né? Mas eu queria só ir lá em Gênesis, que nós lemos ontem, Gênesis 3, fala, além de você ser o escolhido, você, diante desse escolhimento que Deus fez, você também tem que ter uma escolha, né?
Aqui fala, Gênesis 2, o 25 fala assim, ó, de Adão e Eva. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Por quê? A presença de Deus estava ali. A queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, a serpente. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comeres, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter, sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram com folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder-se na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem e indagou: onde é que estão? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e, vendo que estava nu, tive receio, e tive medo, né? Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore que eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente: por que fizesse isso? És maldita entre todos os animais domésticos, eu que és entre todos os animais selvagens, rastejará sobre o teu ventre próprio, seu ventre próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Eu não vou continuar aqui, vai falando agora o que a mulher e o homem vai receber. Eu só queria usar esse texto como base, que eu estava meditando sobre isso. Falei assim, que coisa, né? Eles tinham o ambiente de Deus, o ambiente da comunhão de Deus, mas aí houve uma palavra direcionada: e todos os frutos comereis, menos daquela que está no centro do jardim, não comereis. O dia que comereis, né, morrereis. E que a serpente falou no versículo 4: certamente não morrereis. Olha como que o inimigo, ele torce a palavra. Aquilo que Deus proibiu, ele falou que podia, né? Quer dizer, que eles estavam no ambiente, tinha comunhão com Deus, mas eles perderam isso. Isso fala de escolha. Isso fala que eles eram escolhidos na viração do dia, na vespertina, fala aqui nesta tradução, na viração do dia,
Deus vinha ter comunhão com eles. E Deus é pontual, Ele nunca está atrasado, Ele é pontual. Eu ouvi a movimentação do seu andar no jardim e me escondi. Por quê? Porque aquilo que eles eram perfeitos, não se envergonhavam, tinham perdido aquilo. Então, essa palavra que Deus vai trazer hoje é sobre escolhas. Né? Qual é a escolha que temos feito? Né? Tanto para aquelas pessoas que podem vir, né? E aquelas que já estão no jardim. Nós estamos comendo do Senhor, nós estamos ouvindo do Senhor, você fala com o Senhor, a coisa acontece. Né? Isso nós estamos, porque em Jesus, Apocalipse 21 fala que através de Jesus ele tirou o querubim, que estava lá com uma espada, não tendo acesso mais a Cristo e a Deus. Né? Foi tirado por meio de quem? Pelo mérito de Cristo Jesus. Foi tirado, nós temos, mas nós falamos para Deus é determinante. E o que nós falamos também negativo, acontece. Né? Podemos edificar e também derribar, destruir. Porque é muito rápido, nós estamos com comunhão com Deus. Filhos escolhidos têm comunhão com Deus. Mas é interessante aqui, né? Aí fiquei pensando antes da palavra, falei, que interessante, né? Não que só um ficou jogando para o outro. A questão é que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele foi a cada um. O que foi que aconteceu aí, Adão? Ele podia ter falado, eu errei. Eu não estava presente com Eva na hora que a serpente veio. Na hora que o enganador vem. Eu deixei ela desprovida. Né? E quando chegou em Eva, ele falou, eu comi o fruto, e mais errado ainda, eu dei para o meu marido. Né? Então, um foi empurrando para o outro, um não pegou para si a responsabilidade. Um não pegou para si. Isso fala de pessoas maduras, filhos escolhidos, eles falam, não, eu errei. O problema sou eu. E nem João, o problema é sou eu, lança eu no mar. O problema é, vocês vão morrer aqui por causa de mim. Né? Então, chamar para si a responsabilidade. Aí eu falei, o reino é assim, né? Ninguém entra de carona. É marido entrando na sua individualidade, é como uma catraca, né? Ele entra individualmente diante de Deus. E a esposa também, os filhos também, os netos também. Cada um tem a sua experiência própria. Experiência própria com Deus. E Deus vê cada um, né? Porque aqui nenhum teve atitude de um filho escolhido. Não valorizou a comunhão que eles tinham com Deus, né? O outro texto que falou, não vou abrir, lá em Tiago, né? Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas a tradução fala assim, achegai-vos a Deus e Deus vos acolherá. É diferente, né? Uma coisa é nós achegarmos, que é bom, é na nossa atitude. Outra coisa é Deus não só chegar, Ele acolher nós. Amém. Acolher é diferente, porque Deus vai chegar, não vai fazer nada. Chegou, você chegou perto de nós, Deus. Mas a tradução vai falar que Ele vai, nós chegando perto dEle, Ele vai nos acolher dentro do seu coração. Aleluia. Porque é que nem fala da graça de Deus. A graça não é só na manifestação de nos perdoar, mas ela nos habilita a vencer o pecado. É totalmente diferente. Ela só não dá o consentimento, vai lá e não peques mais, né? Ou vai lá e perdoar todos os teus pecados, cadê teus acusadores? Mas ela dá habilidade para você, vai lá e não peques mais. Cadê os teus acusadores? Quer dizer, o perdão, vai lá e não peques mais. Ela te dá habilitação para você como continuar avançando em Deus. Amém? Aí em João 15,16 Jesus falou, né? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vós outros. Eu vos escolhi. E lá eu estava vendo em Isaías 65, fala lá que um povo que não estava me procurando, não me sabia, mas eu me fiz né, acessível ao povo. Olha como Deus Ele é. As pessoas talvez não estão buscando a Deus, mas Deus se faz. Eu fiz-me, ele fala em Isaías 65, 1 e 2, fala, eu fiz-me, né,
acessível a esse povo, mesmo eles não me invocando. O profeta lá em Isaías falando, né? Quer dizer, é o coração de Deus, ele se faz presente a cada um, né? O que é ser escolhido? Qual é o sinônimo disso, né? Nós sabemos, né? Escolhido é um eleito, é um elegido, é um preferido, é um anteposto, é um indicado, é nomeado, é designado, é que apresenta qualidades distintas, é distinto, é seleto. Quer dizer, você é uma pessoa única. Aos olhos de Deus, você é uma pessoa única para Ele. Você é uma pessoa especial, notável e excelente. Você é fina, requintada, apurada. O que significa uma pessoa? É interessante que eu coloquei lá embaixo, que apurada é uma pessoa, passou apurado, nós já lembramos, né? Fogo, né? Nós já lembramos na hora do fogo. É uma pessoa, né, apurada. O que significa uma pessoa escolhida, então? É uma pessoa selecionada, apurada e eleita. Amém. E eleita de alguém. De alguém. Quem que é esse alguém? Quem que é esse alguém? Né? Mas para ver, nós vamos saber como se comportar um escolhido. Como? Né? É ser eleito de alguém, de Cristo Jesus. Ser escolhido significa ser selecionado ou nomeado para ser ou fazer alguma coisa. Deus escolheu pessoas para serem separados por Ele, para um propósito e trazer um bom fruto espiritual. E por isso que assim somos e seremos chamados de escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Essa parábola fala do rei que convidou pessoas para a festa do seu filho e ilustra que, embora o convite, o chamado, seja estendido a muitos em todos que recebem o convite, mas são os escolhidos para participar do banquete. O convite foi estendido, mas só os escolhidos para participar do banquete. Existe, que eu citei no começo, duas chaves, né? O chamado da igreja, falar que as pessoas vão, através do ouvido, ouvir o chamado, né? E existe um outro chamado para os escolhidos, é quando é movido pelo coração. Você pode ser chamado, as pessoas aí fora, eu fui chamado, porque eu ouvi. Outra coisa, eu ser escolhido porque o chamado operou dentro do meu coração. É totalmente diferente. Aí a permanência nas coisas de Deus. Quando aquele chamado, aquela convicção de escolhido permeia o nosso coração. Uma coisa é você ouvir: venham todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é um chamado. Venha para cá do Senhor. Venha conhecer o Senhor. Outra coisa é o Senhor falar no íntimo de cada um, né? Os escolhidos são aqueles que não apenas recebem um convite, mas também respondem adequadamente a esse convite, significando uma aceitação genuína de transformação, uma mudança genuína de transformação. Efésios 1:4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele, dentro dele, nele, antes, né, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Somente esses escolhidos contribuirão, presta atenção aqui, somente esses escolhidos contribuirão
a comitiva dos redimidos, quando Cristo retornar em glória. Efésios 1:4. Somente esses escolhidos contribuirão e serão a comitiva dos redimidos, quando Cristo retornar em glória. Quando uma pessoa é escolhida por Deus? Quando uma pessoa é escolhida por Deus, ela traz as marcas que não passam despercebidas. Pessoas escolhidas por Deus, existem marcas que não passam despercebidas. Lembra? Agora que escrevi isso, eu lembrei. Quem que eu lembrei? Pedro, né? Não tinha como ele se esconder. O modo dele sentar, o modo dele andar e o modo dele falar, né? O modo social dele, o modo de como ele se sentava, o comportamento e o modo que estava dentro do coração dele quando ele falava. Você é um deles, porque você fala como ele, né? Você está andando por 3 vezes, né? Os criados vieram e falaram, ele sentado no pátio, ele andando, e a hora que ele falou, denunciou quem Pedro era, denunciou o cristão que ele era, né? Quando uma pessoa é escolhida por Deus, ela traz as marcas que não passam despercebidas. É igual um perfume bom, que alguém passa e exala. Muitas vezes não se comenta, mas existe uma curiosidade para querer saber o nome daquela fragrância. Aí eu pensei até daquele texto, né, como o apóstolo Paulo escreveu, né? Vós sois o bom perfume de Cristo. Amém. Vós, aonde passar, os outros vão ver que você é um que anda com ele, né? 2 Coríntios 2,15 diz que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam, somos o bom perfume de Cristo. 2,15. Porque nós somos para com Deus bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Isso. Deus tem sim. Aí, deixa eu ler você. Agora, para com estes, né, para aqueles que se perdem, fala assim, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, né, aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ou para entender? Diz que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam. Para os que salvam, é o bom perfume, vai exalar esse perfume. Usei a simbologia aqui, né, da fragrância, mas as pessoas sabem como você é diferente, né? O que você tem dentro de você? Aí lembra lá no templo, né? Não tem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Quer dizer, é aquilo que Cristo faz no interior de cada um de nós, né? Deus tem sim os seus eleitos, que é os seus escolhidos, aquelas almas privilegiadas, às quais Ele confia os seus bens mais preciosos, a fim de que nós indignos, sim, servos seus, mas também sejamos admitidos à mesa dos filhos. Indignos, que para nós nunca a soberba, né? Essa literatura acabou falando tanto de soberba, tanto de orgulho, né? Eu tenho direito à mesa. Não, mas se você vive de uma maneira adequada, como o escolhido do Senhor,
como você vive. Como vive o escolhido? Como vive o escolhido? Vai falar o que nós falamos do perdão. Eu não tinha nem escrevido aqui, mas nós vamos ter que abrir lá depois, que vai continuar. Como vive o escolhido? Colossenses 3,12. Assim como povo atual, como povo eleito, assim como o povo eleito, ou no original, escolhido de Deus, santo e amado, revestir de um coração pleno de compaixão, de bondade e humildade, mansidão e paciência. Agora no 3 vai continuar, perdoando. Nós começamos, o Espírito dirigiu nós falar no começo, né? Colossenses 3, o 12. 3, 12. Em diante, o 13 já. Compaixão, de plena compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Assim também procedei. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. E acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Você viu? Como vive o escolhido? Né? Assim como o povo eleito, né? O original fala, escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade e humildade, mansidão, paciência e perdoando uns aos outros. Recíproco, né? Aquilo que você recebeu, você é recíproco, você dá. Escolhido, né? Escolhido não tem escolhido. Essa é a chave da palavra. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Muitos escolhidos quiseram na Bíblia, não vou nem citar nomes, nós citarmos nomes, eles quiseram ter suas próprias escolhas. E não foi bem. Não foi bem. Agora o escolhido que fez a vontade de Deus, né? Nos evangelhos, eles estavam no processo de aperfeiçoamento. Mas nas cartas dos apóstolos, você vê que eles são outras pessoas, regeneradas pelo Espírito e demonstrando poder e mudança de vida. Pedro era outro Pedro da carta dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Totalmente diferente. É outro Pedro ali nas suas cartas escrevendo. Entendeu? Então é diferente. Mas se você, o escolhido, sai e quer fazer as suas escolhas próprias, foi que nem Adão e Eva fez. Eles tiveram a escolha própria deles, né? E não se deram bem. Mas a Bíblia também é escrita o livre-arbítrio, que é um princípio eterno de Deus. Nos disse e comunicou por intermédio de seus profetas que somos livres para escolher o bem e o mal, e podemos escolher a liberdade e a vida eterna segundo Jesus Cristo. Podemos escolher, né? Ele falou, é o livre-arbítrio, é um princípio eterno que foi concedido, comunicado, falado através dos profetas, né? É um texto eterno. Mas o que significa a palavra de escolha na Bíblia? Escolher sempre significa deixar algo para trás. Por isso, o livro de Deuteronômio 30, do 15 ao 20, fala sobre escolhas que são abençoadas por Deus. E o texto bíblico diz que
escolher o caminho da vida e do bem e da bênção, ou escolher o caminho da morte e do mal. Quer dizer, Deus coloca assim, eu te mostro o caminho da vida, e eu quero que você escolha o caminho da vida. Não vai por esse, escolha esse, que é o caminho da bênção, que é o caminho da comunhão comigo. Não escolha esse. E muitas vezes é melhor nós pegar, Senhor, controla as nossas escolhas. Eu coloco nas suas mãos o livre arbítrio. Coloco nas suas mãos. Não quero ter escolha por mim mesmo. Porque as escolhas por mim mesmo pode ser e vai ser prejudicial. Então, o texto bíblico diz que escolher o caminho da vida e do bem e das bênçãos, ou escolher o caminho da morte e do mal e da maldição. Você decide. Você decide. Por isso, não abram mão da confiança que vos tem, ela será ricamente recompensada. Olha, esse é um texto bíblico. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito breve, lembra que falou? Em breve céus e terras hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Davi escolheu o canto que Deus dentro da palavra. O que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que virá, aquele que vem e virá, não demorará, mas o meu justo, o escolhido, o justo é o escolhido, viverá pela fé. Pela fé. E se retrocederes, eu não me agradarei dele. Porém, nós, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Hebreus 10, do 35 ao 39. Em breve, muito em breve, ele virá e não demorará, mas o meu justo, o meu escolhido, viverá pela fé. Amém. O escolhido vive por fé, vive por fé, vive por fé. Fé fala de confiança plena, O poder da escolha. E o poder da escolha? Você tem o poder da escolha, a vida que quer viver. Olha como é lindo, né? Jô, essa palavra que você falou de Deuteronômio 30, 15 ao 20, ela fala assim: se você der ouvido ao Senhor e se apegar com Ele, isso depende da sua longevidade. Fala que se fazer ao contrário, os seus dias serão não muitos nessa terra. Olha, que ele fala, no começo aqui do Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança. O que é a confiança? Fé que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Lembra que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim é perseverança. Não é tudo de lambuja, tá aí, tá tudo feito. Não, é continuar se salvando, é continuar se aperfeiçoando, é intimidade. Vocês precisam perseverar de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que virá e não demorará, mas o meu justo, escolhido, viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei. Eu até coloquei esse texto, parece que até é dentro do texto, Porque, ao contrário, o que é? Aquele que faz a vontade de Deus, o alegrará. Aquele que não faz, desagradará. Eu não me agradarei dele. Para não falar errado, deixa eu ler os dois versículos final, 19 e 20.
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor fala: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Amém. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha como fala o 15 aqui: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perrenes, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Porquanto hoje eu te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, seus santos caminhos, e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena, e muito crescereis em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que está entrando, a fim de que tomareis posse dela. Então ele fala: te abençoarei muito, muito com isso, né? Te dou a felicidade plena. Escolhido não tem escolha. Acho que eu estou no outro aqui, estou no final. O poder da escolha. E o poder da escolha? Você tem o poder da escolha. A vida que quer viver e a vida que quer viver. Cada atitude é uma escolha. Saiba que todas as coisas que acontecem e estão aí para nos mostrar algo que precisamos aprender para viver melhor. Amém. Cada atitude é uma escolha. Saiba que todas as coisas que nos acontecem, estão aí para nos mostrar algo que precisamos aprender para viver melhor. Cada escolha que fazemos vai moldando a pessoa que somos e criando a nossa realidade. Quer dizer, se eu mudo, a minha realidade vai mudar. Não é a realidade mudou e eu vou mudar. Não, eu mudo, a realidade em volta de mim vai mudar, porque eu mudei. Escolhas. Lá em Provérbios 2:11 fala: as escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. As escolhas sábias o guardarão, protegerá o escolhido, e o entendimento o protegerá. Provérbios 2:11. E o escolhido, né? O provérbio também fala: mais digno de ser escolhido e bom nome, é mais digno ser escolhido por Deus e o bom nome, que é a reputação, do que as muitas riquezas, e a graça de Deus é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém. Olha, Aleluia. e a graça de Deus, a salvação, é melhor do que as riquezas e o ouro. E ser escolhido por Deus é mais digno ser escolhido de Deus, né? E o bom nome, do que qualquer riqueza. Amém. Do que qualquer riqueza. Obrigado. Ser o escolhido, né? E ter um bom nome é mais valioso do que qualquer riqueza. E ter a graça, a salvação, a regeneração, né? A salvação é melhor do que a riqueza e o ouro. É muito melhor. O outro texto que eu ia só deixar para o cabal: vigiai e orai. Vigiai e orai. O escolhido vigia, depois ele ora. Muitas vezes nós estamos orando e não estamos vigiando. A Bíblia fala que tem uma ordem na Bíblia:
vigiai. Depois você ora. Você ora, mas não vigia, você cai. Vigiai e orai. Vigiai mais e depois orai. Fique atento, fique ligado. Fique atento e fique ligado. Sempre fique atento e fique ligado sempre. Você é um escolhido. Amém. E escolhido não tem escolha. Amém. Escolhido não tem escolha. A escolha dele é Cristo. A escolha dele é o reino. A escolha dele é a salvação. A escolha dele é adorar o Senhor. Ele não tem escolha. Não tem escape. Não tem. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de aprender contigo, Senhor.